Contratações 2025. Quais clubes do Brasil na Série A estão mais fortes? Quais estão mais fracos? Vamos ver a agitação desse mercado, quem saiu do seu time, quem tá chegando do seu time. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, meu irmão, Diogo Cunha, mais uma vez aqui para falar sobre futebol brasileiro, um canal sobre futebol brasileiro. Estamos tentando bater 70 mil inscritos, falta um pouquinho, então se inscreve aí no canal para fazer parte disso com a gente. Esse mês de janeiro vamos ter live aí, pelo menos 3 vezes na semana, então fica com a gente, ativa o sininho. Hoje a gente vai falar sobre contratações 2025 na Série A. Amanhã tem Série B, tá? Então fique esperto aí. Amanhã vamos falar sobre as contratações da Série B, vamos falar sobre os 20 times da Série A. Quem está mais forte e quem está mais fraco. Vamos começar pelos times que ainda não anunciaram ninguém. Temos aí pelo menos, acho que são 7 times que ainda não anunciaram nenhum jogador, meu irmão. E aí, cara, a gente ficou com aquela questão. Estão ficando para trás? Estão analisando melhor o mercado? Estão esperando ali contratar mais para perto do início do Campeonato Brasileiro? Tem muito time aí que tá pensando só no Brasileirão, não pensa muito em estadual, tá pensando em Libertadores e Brasileirão. Mas começa a preocupar, né? Times que ainda estão meio que parados no mercado. Começando pelo Botafogo, o grande time do ano passado. Cara, a gente pode dizer que o Botafogo se enfraqueceu até esse momento, porque o Botafogo ainda não contratou ninguém e perdeu o seu principal jogador, que é o Luiz Henrique, e o Almada, que era um dos seus principais jogadores, né? A gente pode falar ali dos 4 jogadores de frente, né? Igor Jesus, Savarino, Almada e LH. Perdeu 2 deles e perdeu também Arthur Jorge, seu técnico. Então o Botafogo bota a setinha aí de que enfraqueceu até o momento. O Bragantino, cara, eu acredito que esteja na mesma, tá? Ainda não anunciou ninguém também. O Lucas Barbosa, né, aquele ex-Santos, fez o campeonato pelo Juventude, é quem tá mais próximo e perdeu reservas, né? O Raul, o Lincoln, o Lomônaco, perdeu alguns jogadores assim, Bragantino tá na mesma. O Corinthians, pra mim, também está na mesma, não perdeu força nem ganhou força. Ainda não contratou ninguém e perdeu suas reservas, né? O Pedro Henrique, perdeu o Rony e o Juan Oliveira, né? Um meia, um lateral, um meia, um volante, o Rony, e um atacante, o Pedro Henrique, né? Então, o Corinthians pra mim segue na mesma. O Flamengo eu acho que enfraqueceu de leve o nível do elenco, tá? Por conta da perda do Gabigol, que era reserva, assim como o Davi Luiz. Os dois que saíram são reservas, os dois em fim de contratos, os dois estavam em baixa no Flamengo, mas dava uma certa... tinha uma certa relevância no elenco do time. O Flamengo ainda não contratou ninguém, perdeu um pouquinho de nível de elenco, né? O time titular segue o mesmo. O Grêmio, cara, o Grêmio anunciou um novo treinador, que é o Quinteiros, né? Foi campeão na Argentina com o Vélez Sarsfield. Então o Grêmio aí tentando uma coisa diferente, né? Um técnico estrangeiro. Perdeu alguns jogadores que eu acho que diminuem um pouco o nível do elenco do Grêmio, tá? Principalmente o Soteldo, tá? Perdeu o Reinaldo, Diego Costa, 2 veteranos, perdeu o Rafael Cabral no gol, mas o Soteldo era pra mim o principal jogador do Grêmio. O Grêmio tá um pouquinho mais fraco e ainda não contratou ninguém. Vamos esperar mais um tempo, a gente vai refazer esse vídeo ao final dessa janela, né? O Inter também não contratou ninguém, tá na mesma, o Inter tá fazendo uma limpa no elenco, tá mandando embora jogadores que não utilizavam muito, então... O Inter pra mim segue na mesma, Roger Machado tá fazendo a limpa no elenco, o Inter ainda não anunciou ninguém. O Sport, cara, ainda não anunciou ninguém muito relevante, tá na mesma, tá? O Sport tá meio que trabalhando pra renovar com os seus principais jogadores, o que já não é uma boa notícia, né? Porque o Sport estava na 2ª divisão, né? Tem que subir o nível do seu elenco pra disputar a Série A, né? Eu acho que, assim, pensar só nas renovações nesse momento é um erro do Sport que pode ficar pra trás, já que é um clube que tem que ser criativo no mercado, mas renovou aí com Dalbert, Tite Ortiz, Luciano Castan e Fabrício Domingues. Esse aqui foi um acerto danado, conseguiu a permanência, comprou Fabrício Domingues, o Sport, né? Perdeu muitas reservas já, o Wellington Silva, o Julian Fernandes, o Fabinho, o Alisson Cassiano, o Filipinho, tá? O Sport está fazendo ali uma renovação no seu elenco, mas ainda não contratou ninguém. Isso é um pouco preocupante. Os outros 13 times já contrataram alguém. O Vitória trouxe 9 jogadores, mas pra mim o Vitória tá trocando 6 por meia dúzia, tá? Vou destacar ali, desses 9 jogadores que já chegaram, o Claudinho, lateral direito vindo do Criciúma. Pô, cara, um jogador muito promissor, gosto muito do Claudinho. Pra mim ele é um jogador que tem um futuro bastante promissor. E vou destacar também o Wellington Rato, que terminou a temporada como titular do São Paulo, atacante que vem pro Vitória. Esses dois sobem o nível do Vitória, mas que perdeu o Alejandro, né? Seu principal artilheiro não deve permanecer no Vitória. Pra mim, o Vitória tá na mesma, tá? Não elevou o seu nível de elenco, também não baixou muito.
Vasco, pra mim também tá na mesma. Ainda não anunciou oficialmente ninguém, mas o Tietê é um jogador que está praticamente certo com o Vasco, tá por detalhes de ser anunciado. O Vasco, pra mim, segue na mesma também, não melhorou nem perdeu o nível de seu elenco, que já não era muito bom, né? Mas segue na mesma. O Mirassol subiu um pouquinho, tá? Mirassol, na sua primeira Série A, tá trazendo muito jogador. Sobe um pouquinho de patamar, né? Trouxe o Reinaldo, lateral do Grêmio, então um cara experiente para disputar a Série A. Trouxe o Rony, volante do Corinthians. Acredito que esses dois são os principais reforços. O Mirassol já trouxe 7 jogadores aí para a Série A. O Juventude, cara, tá fazendo muita aposta. Acho que o Juventude perdeu força porque perdeu o Lucas Barbosa, que foi seu principal jogador na temporada passada. Então o Juventude, cara, não tá contratando bem, na minha opinião, para essa temporada. Acho que ainda vai se reforçar mais ali próximo do Campeonato Brasileiro, né? Mas Juventude caiu de força, tá? Fluminense anunciou 4 reforços. Para mim, o Fluminense segue no mesmo nível também, tá? Tá fazendo 3 apostas aí no mercado, né? Trouxe o Freitas, um zagueiro argentino que estava jogando no Peru. Trouxe o La Vega, que é um atacante ponta de 19 anos que veio do Uruguai, então é uma aposta uruguaia. Trouxe o Paulo Baia, que foi um leve destaque do Goiás na Série B, mas ainda assim foi reserva na reta final. E trouxe uma realidade, que foi o Hércules, né? Foi a grande contratação do Fluminense, o volante do Fortaleza, o Hércules. O Fluminense, para mim, segue no mesmo nível de elenco. De titular só perdeu o Diogo Barbosa, tá? Felipe Melo também saiu. Acredito que o Fluminense pelo menos esteja rejuvenescendo o seu elenco. Isso é algo bom, mas nível de elenco ali para mim continua a mesma coisa. Ceará caiu de nível, tá? Até o momento. E é impressionante que o Ceará estava na Série B e perdeu seu principal jogador, que era o Eric Pulga, artilheiro da Série B, e o Ceará ainda não anunciou bons nomes para quem vai jogar a Série A. Acho que o Pedro, né, que veio do Corinthians, foi a melhor contratação do Ceará aí para este ano de 2025. O Galo, outro que caiu de nível também. Trouxe Gabriel Menino e Patrick. Patrick, destaque da base do Palmeiras, mas não vai chegar resolvendo nada, é um jogador para daqui a 2 anos ali. Gabriel Menino já é um cara que vai jogar bem e tal, mas perdeu o Paulinho, né? Perdeu o Paulinho, que era ali um dos seus 2 principais jogadores junto com o Hulk. O Hulk tá um ano mais velho também agora, né? Já tá meio que no fim do gás. Então o elenco do Atlético perdeu força e trouxe o Cuca, né? Novo treinador do Galo aí. O Bahia, cara, o Bahia pra mim tá na mesma, mas a gente tem que analisar o Bahia um pouco diferente. Trouxe jogadores mais jovens, assim como o Fluminense tá rejuvenescendo, o elenco mudou um pouco o perfil das suas contratações, né? Trouxe Michel Araújo, trouxe o Eric Pulga, trouxe o Eric, né, do Atlético Paranaense, trouxe o Rodrigo Nestor, nomes bastante consistentes, aqueles caras que muito dificilmente eles vão chegar e vão produzir nada, sabe? Acredito que eles produzam alguma coisa, com o Eric Pulga sendo um dos que tem ali um teto mais alto podendo explodir, né? Quem sabe o Eric Pulga possa explodir jogando no Bahia. A principal baixa do Bahia foi o Tassiano, né? Que foi pro Santos, que para mim o Santos subiu um pouquinho de nível. O elenco do Santos era fraco na Série B. Quando se vai pensar em Série A, né? E subiu um pouquinho, né? Trouxe o Tassiano, como eu falei agora, do Bahia. Trouxe o Caixinha como seu treinador, que já é bem melhor que o Carille, na minha opinião. Você pode dar a sua opinião aí embaixo aqui nos nossos comentários. E o Santos tem de volta o Soteldo, né? Então assim, o Soteldo já sobe muito o nível do Santos. O São Paulo só anunciou um reforço, mas que já sobe muito o nível do time, tá? Oscar, tá? Aquele mesmo jogou na seleção brasileira, estava 7 anos na China. A gente tem que ver como é que ele vai voltar, né? Se ele vai demorar para se readaptar ao Brasil, mas o cara joga muita bola, o Oscar. Então, o São Paulo sobe de nível, na minha opinião. Perdeu alguns jogadores, né? O Rato, o Nestor, o Michel Araújo, o Wellington, o Rafinha, lateral também. Tá dando uma renovada no elenco. O São Paulo tem que agir mais rápido no mercado, mas o Oscar foi um tiro certeiro muito bom. Fortaleza sobe com certeza de nível. Trouxe até agora Diogo Barbosa para sua lateral. Já chega com status de titular. Não é lá essas coisas, mas é um lateral bom para se ter no elenco. Trouxe o Dylan Boreiro, né? Que já jogou aqui no Brasil no Galo. Atleta jovem, 22 anos. Vai jogar uma Libertadores, né, o Fortaleza, e trouxe como principal contratação até aqui o Paul Fernandes, né, um cara muito experiente, 33 anos, um xerifão ali no meio de campo, um volante, né, dá para fazer um segundo volante ali. Chega do Boca Juniors, foi muito bem no Boca nas temporadas em que ficou lá, foi revelado pelo Boca, né. Então, Fortaleza com certeza, devagarinho, tá subindo de nível.
Chegamos ao Cruzeiro, que é um clube polêmico aí, né? Você acha que o Cruzeiro acertou ou não nas contratações? Até agora eu trouxe Gabigol, de 28 anos, Bolaci, de 35 anos, que fez o último campeonato pelo Criciúma, Dudu, ídolo do Palmeiras, com 33 anos, e o Christian, que estava disputado no mercado do Atlético Paranaense, com 23 anos. Esse é o perfil do Diniz, cara. Traz muito medalhão. Acredita que os seus medalhões possam render mesmo tendo idade elevada. Deu certo numa temporada no Fluminense, em 2 temporadas no Fluminense, né, 22 e 23. E, cara, a minha opinião é que o Cruzeiro subiu de nível, tá? Subiu de nível, mas vamos ver como é que esses caras vão render ali junto com Diniz em 2025, né? E pra mim o time que mais subiu de padrão até agora é o Palmeiras, que trouxe Facundo Torres. É uma aposta, né? Ele veio da MLS, estava no Orlando City. Um atacante é uma aposta com um certo nível de certeza, né? Então, assim, é um cara que deve trazer bons frutos para o elenco do Palmeiras e trouxe simplesmente o Paulinho, que até aqui é a principal contratação dessa temporada. Estamos no iniciozinho da janela ainda, mas o Paulinho já podemos dizer que vai ser uma das principais contratações do país. Já chega para botar a camisa do Palmeiras e sair jogando titular. Ele que tá machucado só vai poder jogar ali em abril, mas o Palmeiras está subindo de nível e tá falando aí em trazer Andrés Pereira, tá falando em trazer o Matheus Pereira do Cruzeiro também, então o Cruzeiro tá com certeza subindo de nível. Perdeu o Dudu e Gabriel Menino, o que não dá um baque muito forte no seu elenco, principalmente um Paulinho pro lugar do Dudu, né? Então, para mim, o Palmeiras até o momento é o clube que está mais forte pro ano que vem. Comenta aqui embaixo quem você acha que está contratando melhor, quem que tá perdidaço no mercado. Se inscreve no canal, amanhã tem mais vídeo, tamo junto, valeu e falou!